Já quero agradecer porque você autografou e, enfim, eu fiquei lisonjeado com isso. Você não vai poder vender, você sabe, né? Caramba, quem vende o livro que ganhou tá em qual nível? Não, nível subsolo, menos 10, o cara. Depende da tua necessidade. Ele tá nos túneis ali. Depende da tua necessidade e do valor que ele pode vir a ter. Puta, meu. Mas enfim, ó. Começando, o primeiro, accountability. Isso. A evolução da responsabilidade pessoal. Em seguida veio, penso eu, me corrija se eu estiver equivocado, desculpability. Exato. Elimine de vez as desculpas. E em terceiro, culturability. Cultura é o principal responsável para a performance das empresas. Então, voltando, eu gostaria que você me contasse o que te levou, em primeiro lugar, a escrever o accountability. Eu fiz diversos cursos no exterior, Tá. mas não foi lá que eu tive acesso a esse conteúdo. Eu tive uma experiência que me marcou muito aqui em São Paulo, na periferia, num bairro chamado Americanópolis. Hoje não é tão periférico, mas na época era, que foi em 99. Eu fui dar uma palestra, convidada lá pela Junior Achievement, uma palestra para as professoras de técnicas de PowerPoint. PowerPoint em 99 era novo, né? Hoje não mais. Comandos básicos que todo mundo sabe. Por exemplo, você está projetando um conteúdo, você está no slide 10, você quer ir para o slide 40, como é que você faz? 40. Chama o João Cordeiro. Não, 40 enter. Era uma pergunta. Eu falei, chama o João Cordeiro. Você quer voltar, você quer ir para o slide 25, 25 enter. Muito bem. Beleza. Você quer escurecer a tela para não ficar aparecendo nada lá, você aperta a vírgula. A tela fica preta. Como coisas que todo mundo sabe hoje. Mas elas não sabiam. Em 99. E aí antes de fazer a reunião com elas, eu fui para conversar com a diretora. A escola era da prefeitura, era o EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Crianças de 4 a 6 anos, antes de entrar no ensino fundamental 1. Bom, a hora que eu chego, a sala é um pouquinho maior que esse estúdio aqui, mas me chamou a atenção que tinha livros nos 4 cantos. Ela tinha feito prateleira de madeirite até o teto. Tinha livro. Chegava na janela, recortava livro. E eu fiz um elogio, né, para a prefeitura. Ela falou, prefeitura? Cidinha, coordenadora pedagógica, conta para ele de quem que veio esse dinheiro aqui. Ela falou assim, olha, a cada 3 meses nós pegamos 10% do nosso salário. Para trabalhar aqui, essa é a política. Quem não aceita, a gente transfere. 10% do salário da diretora, meu, da coordenadora, de todas as professoras, das serventes e das faxineiras. A gente junta o dinheiro, nós vamos lá na 25 de março. Compramos os brinquedos, você está vendo, e os livros. E ela terminou com uma frase que, para mim, foi um tapa na cara. Porque eu fui lá achando que eu estava fazendo um favor. A palestra era pro bono, né? Tá trânsito, que já tinha na época. Não tinha rodízio implantado, era meio caótico. Ainda é, né? E eu voltei de lá com a maior lição na minha vida, porque ela terminou com a frase assim, e nós fazemos isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. Então, eu saí falando com um amigo, conversando com outro. Eu tinha um mentor, na época, o Benvenuti, que me acompanhou durante 20 anos na minha carreira. Hoje ele é aposentado. O Benvenuti tinha sido diplomata de carreira, logo no começo. Que legal. E ele tinha um vocabulário de inglês fantástico. Tinha, não tem, porque ele é vivo. Ele serviu na Embaixada de Washington. Ele me ouviu quando eu falei para ele. Ele falou assim, João, tem uma palavra para isso em inglês. Chama accountability. Não tem nada em português. Por que você não escreve? E ele trouxe para mim os primeiros livros que tinha de accountability na época. Todos em inglês. Então, eu fui trabalhando. Foi por um caminho. O primeiro livro que eu escrevi chamava Accountability mesmo. Levei para uma editora, muito conhecida editora, não vou falar o nome aqui. A editora, que era uma sócia, ela falou, muito bom, muito interessante esse livro, só que não vai dar, a gente não tem mercado, esse conceito não existe ainda no Brasil. Faz o seguinte, escreve um livro para criança. Então a gente coloca para criança esse termo, daqui a uns anos a gente joga para adulto. Eu falei, tá bom.
Deixei o material do lado, fiquei mais 4 anos escrevendo, estudando. Voltei com o livro, mandei um e-mail para ela não respondeu. Liguei, ela não respondeu. Mandei flores, ela não respondeu. Eu mandei uma lata de trufa da Chocolate do Jour com um bilhete assim, nunca mais ela me respondeu. Aí eu falei, tudo errado. Procurar outra pessoa. Fui procurar o Salib, José Salib, que é o cara que fundou a HSM. Né? Nossa. A HSM é Harry, Salib e Marina. Harry e Marina, maridos e mulher, venderam lá atrás a empresa. O Salib foi um dos últimos a sair. Ele olhou e falou, João, livro infantil? Você tá maluco? Você acha que um CEO vai comprar um livro para criança e... vou trazer esse cara aqui para dar palestra na minha empresa? De jeito nenhum, você escreve para adulto, cara. Eu falei, você tem razão. Fui lá, voltei de novo. Nossa. 4 anos depois. Volto lá para o Salib, tá aqui o livro. O livro chamava De Quem é a Culpa. Ele falou assim, de quem é a culpa, João? Você quer vender para psicólogo, né? Porque só psicólogo que adora. Culpa. Isso tem que ser um livro de business, cara. De negócio. Você acha que um diretor comercial vai comprar De Quem é a Culpa? O diretor comercial acho que até compraria para colocar a culpa em alguém que não vai. Você tem razão. É desgraçado, mas tem razão. Volto 2 anos depois, não demorou tanto. Levei o livro. Ele falou, agora sim. Ele me ajudou a fazer o subtítulo do livro e me indicou uma editora. Aí a editora falou, não dá para editar com esse título em inglês. Ninguém vai saber o que é. E tem outra, as pessoas vão achar que está relacionado à contabilidade. Quando elas descobrirem que é sobre responsabilidade, é aí que não vão querer comprar mesmo. Eu falei, eu não vou mudar. Chega. É esse o título, pronto, acabou. E aí eles falam, tá bom, se vender 1.500, pagou as despesas. O livro vendeu 70 mil exemplares. Nossa. Sem nunca ter ido para um programa de entrevista na TV, Jô Soares, coisas do tipo. Anos passaram, eu fui fazer um workshop para Arezzo. O workshop era sobre planejamento estratégico. Lá em Embu, no Almenat. Então tava o Alexandre Birman, tava todo o C-level dele, o conselho, os conselheiros, Vicente Falcone. E eu tô lá falando de accountability, falei que o contrário de accountability é dar desculpa. Um diretor muito engraçado que fazia piada o tempo todo, mas piada bem colocada, né? Não piada de fora da hora. Chamado Ciso, de gaúcho, falou, Cordeiro, então o que você está falando, que isso aí o contrário de accountability é desculpability, tchê. Tá brincando. Saiu de lá o termo. Aliás, está no livro, tem um agradecimento. Deixa eu apresentar aqui, Matheus, por favor. Desculpability. E aí eu falei para o meu editor, ele falou, João, você tem um material muito maior, porque o livro ia dar inicialmente, o accountability ia dar quase 300 páginas. Ele falou, pega aquele conteúdo seu de de quem é a culpa, vamos colocar aqui. E eu fui atrás, pesquisei, e aí saiu esse livro explicando que nós damos as desculpas, não é por má educação, assim, porque as pessoas querem, né? Nós damos desculpa porque a gente tem um instinto, é um instinto de defesa. A gente, a Ana Freud, filha do Freud, a 6ª filha do Freud, e também depois a Melanie Klein, trabalharam nesse tema de mecanismos de defesa. Toda vez que o indivíduo se sente acuado, ele chega a elaborar 1, 2, 3 mecanismos diferentes, até 10 tipos de mecanismos de defesa. Como, por exemplo, deslocamento, como regressão. Ele se coloca pequeno. Então, na regressão, se você cobra um gerente regional seu de vendas, ele fala assim, mas eu não tenho equipe, eu não tenho verba, meu território não é grande. É perfeito. Ele está num mecanismo de defesa, ele fica menor. Talvez ele não tenha segurança psicológica e aí ele vem para isso. Isso. Aí, quando o indivíduo entra num mecanismo de defesa de projeção, é quando ele vai culpar o outro. Isso. Não, mas essa meta não fui eu, foi a empresa que me impôs. Eu sabia que eu não podia fazer desde o começo. Por que você não falou? Então, faltou enfrentamento. Então, nós damos desculpas
Por causa disso. Agora, por que em outros países esse fenômeno é menor? Não estou falando que não exista. Por que é um pouco menor? Porque o contexto, o clima, o que faltaria para o nosso país é um pouquinho de neve. Não do ponto de vista turístico, do ponto de vista A diversidade. de contexto de adversidade. Eu conheci uma instrutora de esqui que dava aula lá para nossa família, e um dia em Colorado, e ela levou a gente na casa dela. Metade da garagem era lenha. Eu falei, por que você tem tanta lenha? Ela falou, porque se faltar energia, isso aqui me garante 20 dias, 25. Eu falei, parabéns, você está muito bem preparado. Ela falou, não, meus vizinhos têm lenha para 40, 45 dias. Eu só tenho para 20. E se faltar para mim, não adianta eu bater na porta deles, porque é sobrevivência. Não é conforto, não é para lareira. É para fazer comida. E eu falei, mas você tem tanta árvore aqui em volta. Ela falou, já vi que você não entende de lenha, né? A úmida, animal. O que eu vou gastar de energia calórica para aquecer é maior do que o calor que ela vai me dar. Então eu não posso usar. Fora a multa que eu vou pagar. Então, agora, João, então a desculpa ela vem da cultura e de falta de adversidade. Desculpa, não, deixa eu corrigir. Ela vem de um instinto nosso. São duas glândulas que nós temos na base do nosso cérebro, atrás da orelha, chamada amígdala. São o tamanho de um caroço de azeitona, é um chip. E dentro de um chip, você sabe, roda um algoritmo. E qual é o algoritmo que roda dentro da amígdala? Escanear perigos 24/7, mesmo quando a gente está dormindo. Só que é essencial para a gente ter sobrevivido. Quando você coloca uma rota no Waze e joga para um bairro e fala assim, você fala, eu não vou aqui. Essa sensação de desconforto é a amígdala que te gerou. Falou, você nunca foi naquele bairro. Por que está assim? É, pode crer. Quando você entra num aeroporto grande, numa estação de metrô, e que você pega o celular do bolso de trás, põe na frente, dá uma travadinha assim na mochila, vai no passo de não falo com ninguém, ninguém me pede nada, me pergunta nada, é a amígdala que organizou isso para você. É como se ela falasse, lá vem perigo, vamos segurar.